Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, mesmo que de forma virtual, através desse vídeo, nos deu a oportunidade de chegar até você, até a sua casa, até a sua família e abençoar a tua vida através desta ministração. Vamos orar nesta oportunidade em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, Deus santo, Deus de infinita bondade e misericórdia, queremos agradecer a Ti pela esta oportunidade, Pai amado, que o Senhor tem nos dado e apresentar a Ti, Senhor, a todos aqueles que estão ouvindo ou assistindo a este vídeo. Pai amado, que a palavra aqui ministrada cause impacto na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, para a glória do Teu nome. Nós pedimos a Ti e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Queridos, nesta oportunidade nós traremos uma palavra ao teu coração concernente à oração. A oração que é o combustível da vida cristã. Alguém já disse que até pode-se orar sem ser cristão, mas não existe vida cristã sem oração. Então, para o cristão é de fundamental importância que ele mantenha uma vida de oração, que ele mantenha uma vida de clamor a Deus pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Então, a oração, ela tem um poder especial na vida do cristão. A oração, ela pode muito em seus efeitos. E para basearmos a nossa palavra, nós vamos ler em Tiago, no seu capítulo de número 5, no seu versículo 6, 16, melhor dizendo, Tiago 5,16, a parte C do versículo, que diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O tema desta palavra são 6 bênçãos advindas da oração. E a primeira bênção, querido, que eu quero destacar: a oração move a mão de Deus em nosso favor. Quando nós clamamos a Deus, independentemente de qual seja a situação, Deus entra com providência em nosso favor. O texto de Lucas, no capítulo 18, versículos 6 a 8, o próprio Jesus vai nos trazer ou narrar a história do juiz iníquo, que em uma certa cidade existia um juiz que o próprio Jesus se refere como que não respeitava homem algum, não tinha nenhum temor e nem respeito por ninguém, mas que tinha uma viúva que insistentemente clamava na porta daquele tribunal, daquele fórum, daquele local onde o juiz trabalhava, e que em um dado momento aquele juiz resolveu parar, ouvir aquela mulher e dizer àquela mulher: mulher, tu é insistente, mulher, tu insistiu tanto que agora eu vou julgar a tua causa, eu vou fazer justiça contra os teus adversários, eu vou julgar a tua questão. E o versículo de número 6 vai dizer o seguinte, Lucas 18:6: e disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Queridos, eu e você, nós não podemos e nem devemos deixar de clamar a Deus de dia e de noite, independentemente de qual seja a situação. Talvez alguém pode ter dito que não tem jeito, talvez alguém pode ter dito que não adianta mais clamar, mas eu quero te dizer uma coisa apenas e somente: não desiste de clamar, não desiste de buscar a Deus pela tua causa. A tua oração vai mover a mão de Deus a teu favor. A tua oração vai fazer com que Deus entre com providência na tua casa, na tua família. Talvez, quem sabe, a situação na tua casa não esteja tão favorável quanto você queria que estivesse, mas mantenha uma vida de oração para com os teus. Mantenha uma vida de busca a Deus através da oração.
Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O importante, queridos, é perseverar na oração, independentemente de qual seja a situação. Persevere na oração, porque a tua oração move a mão de Deus a teu favor. Assim como aquele juiz, devido à insistência daquela viúva, resolveu julgar a sua causa, a tua insistência em clamar e buscar a Deus vai fazer com que Deus mova a sua mão a teu respeito, a teu favor. A segunda bênção que eu quero destacar é advinda da oração. A oração, ela quebra cadeias e grilhões. A oração, meu querido amado, ela quebra grilhões e cadeias. Muitas são as pessoas que estão aprisionadas em cadeias, em grilhões, espiritualmente falando. Muitas são as pessoas que não conseguem se libertar. Por quê? Porque estão presos, aprisionados. E você que clama e que busca a Deus, é o meio que Deus espera, é o meio que pode ser usado em clamor a Deus para que essas cadeias sejam quebradas. Lá no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 5, vai nos dizer que Pedro, um dos apóstolos de Cristo, ele estava preso a mando de Herodes, que já tinha matado a Tiago a fio da espada, e agora esperava apenas uma oportunidade para matar a Pedro. Mas a Bíblia vai me dizer lá no capítulo 12, versículo 5, que a igreja fazia contínua oração em favor de Pedro, que estava preso. Humanamente, querido, era impossível que Pedro se libertasse daquela cadeia. A Bíblia diz que ele estava preso com 4 quaternos de soldado. Eram soldados de todos os lados, até do lado de fora do portão tinha soldado. Mas a Bíblia diz que devido ao clamor da igreja, que estava clamando lá na casa da irmã Maria, clamando por Pedro, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, libertou a Pedro daquele lugar, sem nem ao menos uma única reação daqueles soldados. E a Bíblia diz que quando o anjo colocou Pedro lá do lado de fora do portão, o próprio Pedro testemunhando, ele vai dizer que ele pensava que ele estava sonhando, mas depois ele foi ver que era realidade. Quando ele chegou na casa onde os irmãos estavam reunidos orando, que ele bateu na porta, saiu uma jovem, e ao ouvir, ela não abriu nem a porta, porque ela pensou: não, eu estou tendo alucinação, Pedro está preso. Mas Pedro já estava liberto, porque a oração dos irmãos, a oração da igreja, a tua oração, ela pode e quebra grilhões e cadeias. Pedro estava preso em cadeias, literalmente falando. Mas talvez, quem sabe, querido, alguém na tua família, na tua casa, talvez, quem sabe, até você que está ouvindo ou assistindo este vídeo, está preso em alguma cadeia, está preso em algum grilhão, alguma coisa esteja te prendendo. Eu quero te dizer, a oração tem o poder de quebrar estas cadeias. A Bíblia vai me dizer também lá em Atos 16, 25, que Paulo e Silas, eles estavam presos na cidade de Filipos. Eles estavam presos na cadeia, eles estavam presos, algemado pé, algemado mão, eles não tinham a menor possibilidade de sair daquela situação, humanamente falando. Mas a Bíblia vai me dizer que perto da meia-noite eles começaram a clamar a Deus, a orar, a cantar, e a Bíblia diz que a oração daqueles homens foram ouvidas, que Deus tremeu, houve um terremoto naquele lugar. Foi a primeira vez que um terremoto não causou destruição, pelo contrário, ele causou liberdade, porque foi um terremoto causado pelo poder de Deus através da oração daqueles homens. Então, querido, a oração, ela quebra a cadeia, a oração, ela quebra grilhões. Talvez, quem sabe, na tua casa, tua família, o teu esposo ou a tua esposa, ou o teu filho, ou o teu pai, ou a tua mãe, talvez, quem sabe, você olha assim e diz: essa situação só pode ser uma cadeia, só pode ser uma prisão. Deus pode quebrar e vai quebrar em nome de Jesus quando você dedicar a sua vida à oração, quando você se dedicar a buscar a Deus por esta causa e por essa situação. A terceira bênção, que é advindas da oração, a oração nos ajuda a vencer as tentações.
Queridos, não existe super crente, não existe super homens na vida real, não. Todos nós estamos sujeitos às tentações deste mundo, sujeitos às tentações da carne. E nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, que o nosso alvo é o céu de glória. Então, para que eu e você tenhamos uma vida íntegra, uma vida de retidão diante de Deus, nós temos que nos livrar das tentações. E a oração, ela faz com que nós venhamos a nos desviar das tentações. Lá em Lucas, no seu capítulo 22, no versículo de número 40, a palavra de Deus vai dizer: orai para que não entreis em tentação. Muitas são as tentações deste mundo, em muitas áreas. Tentações na área sexual, na área financeira, corrupção. Muitas são as tentações que tentam tirar o crente da presença de Deus, independentemente de qual seja o sexo, masculino ou feminino. As tentações são muitas. E é através da oração. Porque através da oração vai me ajudar, ou eu vou vencer as tentações? Porque é através da oração que eu tenho um contato direto com Deus. É através da oração que eu tenho a minha vida, a minha comunhão com Deus. Então, a cada vez que eu oro, o meu espírito vai se fortalecendo e a minha carne vai se mortificando. Porque a Bíblia vai dizer, querido irmão, que a minha carne ela luta contra o meu espírito, ou vice-versa. Por quê? Porque a minha carne ela quer fazer apenas as coisas do mundo, aquilo que não agradam a Deus. E o meu espírito ele quer ter um íntimo contato com Deus. Mateus 26:41 diz: vigiai e orais para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que eu e você devemos orar, para que nós venhamos a vencer as tentações. A quarta bênção advindas da oração. A oração, ela traz perdão de pecados. Se nós formos ver, lá no livro de 2 Crônicas 7,14, o próprio Deus falando com o seu povo, ele vai dizer, 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui, queridos, foi Deus conversando com o rei Salomão e o povo de Israel, mas o princípio da palavra é o mesmo. Quando eu e você temos uma vida de oração, mesmo que nós venhamos a pecar, que nós estamos sujeitos a isto, mas através da oração, Deus nos perdoa. Através da oração, Deus faz com que a nossa vida seja novamente ligada a Ele. Então é por isso que eu e você não podemos descuidar da oração. Marcos 11:25, ela também vai nos trazer algo concernente a isso. A Bíblia nos diz dessa forma: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então a oração, ela traz perdão de pecados, né? Se nós formos lá em Tiago, no seu capítulo de número 5, no seu versículo de número 15, vai nos dizer: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados, desde que confessados, logicamente. Mas a oração, queridos, ela faz com que Deus perdoe os nossos pecados. Então, eu e você temos que ter uma vida íntima de oração. A quinta bênção, advindas da oração. A oração traz vitória sobre a ansiedade, traz uma paz mental. Em Filipenses, no seu capítulo de número 4, versículo 6 e versículo 7, Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos diz dessa forma: e a paz
O 6, não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Querido, estamos vivendo dias muito turbulentos, dias em que uma pandemia tem afetado muitas vidas, muitas pessoas têm sofrido de ansiedade, problemas de depressão, mas a oração do crente, ela traz paz. A oração do crente, ela traz vitória sobre a ansiedade. A oração para o crente, ela faz com que o crente entenda e saiba aguardar no Senhor. Diz mais o 7, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Querido, nada mais importante na vida do homem do que ter paz no seu coração. E é através da oração em Cristo é que nós vamos ter essa paz. Muitas são as pessoas que têm tirado a sua própria vida porque não têm paz em seu coração. Mas eu quero dizer para você nesta oportunidade, tenha a paz de Deus em teu coração. Clame a Deus pela tua vida. Clame a Deus pela tua saúde mental. Apresente a tua vida diante de Deus. E a sexta bênção, a oração cura as enfermidades. Queridos, muitos são os exemplos na Bíblia de que a oração cura as enfermidades. O próprio Jesus curou muitas enfermidades. O cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue. Muitos são os exemplos de que a oração cura a enfermidade. Lá em Tiago, até o texto que já lemos, Tiago 5, a partir do versículo 14, ela vai nos orientar mais a respeito disso. Vai dizer: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles. Queridos, a oração, ela cura a enfermidade tanto do corpo quanto da alma. A oração, ela faz com que você que talvez já tenha sido desenganado pelo médico, muitos são os testemunhos que nós temos ouvido dos nossos irmãos, de que o médico disse: olha, você não tem mais jeito, olha, a situação é complicada, não há mais esperança para você. E o crente entra, clama a Deus, e Deus abençoa e soluciona a sua causa, cura a sua enfermidade. Querido, eu quero te dizer uma coisa: eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua casa. Talvez, quem sabe, a tua situação, você possa dizer assim: ah, irmão, tu não sabe como está a minha vida. Eu, de fato, posso não saber, mas o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, Ele sabe, Ele conhece como está a tua vida. Então eu quero te encorajar neste momento, que você tenha uma dedicação na tua vida de oração, que você possa entregar a tua causa nas mãos do Senhor. De repente, você que está assistindo esse vídeo, você ainda não aceitou a Jesus, eu quero te dizer: Jesus é aquele que quer te salvar. Jesus é aquele que quer perdoar os teus pecados. Jesus é aquele que quer curar a tua enfermidade. Jesus é aquele que quer trazer paz em teu coração. Jesus é aquele que quer te dar vitória sobre a tentação. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa: Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer transformar a tua vida e o teu viver. A oração, meu irmão, não pode ser negligenciada pelo crente. Nesses dias em que nós estamos em isolamento social, nesses dias em que nós não estamos nos congregando com uma grande frequência, é muito importante você tirar um momento na sua casa para você se dedicar à oração. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus vai falar a respeito da oração. Ele vai dizer: olha, entra no teu quarto e clama a Deus, que em silêncio Ele vai te responder. Querido, é importante que nesse momento nós tenhamos um momento de nos dedicarmos à oração. O diabo não deixou de trabalhar para destruir vidas, não, de forma nenhuma. As tentações não deixaram de aparecer, não, elas estão aí. E é por isso que eu e você não podemos negligenciar a nossa vida de oração.
Nós temos que manter uma vida de oração. Independentemente se a calamidade abateu-se na tua casa, na tua família, de repente aconteceu algo que você diz assim: irmão, tu não sabe como está a minha vida, mas Deus quer mudar a tua situação, Deus quer mudar a tua casa, a tua família. Clama a Deus, ora a Deus, apresente a tua vida, apresente a tua casa em oração, porque Deus vai entrar com providência, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer com que a tua casa seja um lugar de paz, seja um lugar de harmonia, seja um lugar de comunhão, um lugar onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê dias especiais e maravilhosos, que o amor de Deus seja derramado em nosso coração, na tua casa. Eu quero orar por você neste momento. Talvez, quem sabe, você que está até aceitando a Jesus como Salvador da tua vida, o irmão que está assistindo a este vídeo, mande ele, compartilhe ele com alguém, sirva de evangelista neste momento. De repente um parente teu, um amigo, um conhecido teu que está precisando ouvir uma palavra, compartilhe com ele, mande para ele, para que ele possa, quem sabe, aceitar Jesus através desta mensagem e você também participar das bênçãos da salvação. Deus amado, Deus querido, meu Deus, eu quero neste momento, meu Senhor, apresentar a Ti, meu Deus, a cada um daqueles que assistiram a este vídeo. Pai amado, aquele que nesse momento está orando conosco, meu Deus, talvez, quem sabe, a família esteja passando por um momento difícil, talvez, quem sabe, o filho esteja passando por uma situação complicada, talvez, quem sabe, as drogas, Senhor, tenham estragado muitas vidas nesta família, talvez, quem sabe, a prostituição, talvez, quem sabe, o adultério tenha tentado destruir este casamento, mas eu quero agora repreender em nome de Jesus, ó Pai, e clamar a Ti por estas vidas. Pai amado, talvez alguém que esteja até te confessando como Senhor neste momento, Pai amado, escreve o seu nome no livro da vida, perdoe os seus pecados, sare as feridas, Pai amado, da alma, meu Pai, que ele possa entender e compreender, Senhor, que o Senhor é o Criador do céu e da terra. Meu Deus, ajuda os teus filhos, Pai amado, aos irmãos, aos crentes, Pai amado, aos teus filhos da área 90, toma em tuas mãos, Senhor, Pai amado, olha para toda essa situação desta pandemia, usa de misericórdia para conosco, Pai amado, para que nós possamos o mais breve possível estar congregados, Pai, em um só lugar, te adorando, te exaltando e bendizendo o teu nome. Meu Deus, é assim, abençoe a cada um, Senhor. Nós pedimos a Ti essas bênçãos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meu irmão, que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.